Bom dia, povo. Chegou domingo, dia de estudar o livro de Jó. Chegamos aí agora no capítulo 32. Daqui a pouco a gente finaliza o nosso estudo. Que Deus abençoe seu dia e você possa aproveitar esse dia ensolarado na presença do Senhor. Amém? Vamos orar, então, para que a gente comece o nosso estudo? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Abençoa, Pai Santo, os nossos corações durante o estudo do livro de Jó. Que o Senhor continue, ó Pai, visitando o nosso coração, trazendo consolo, trazendo paz, sabedoria. Anima os nossos corações, ó Pai, para poder receber a Tua palavra. Nos dê força, nos dê energia, ó Pai, por conta das dificuldades do dia a dia. Abençoa a nossa família. Mais uma vez, ó Pai, nós lembramos da Tua igreja, da Igreja Batista de Itaquera. E nesse ano nós completamos, ó Pai Santo, 57 anos de vida. Que o Senhor continue abençoando a todos nós. Esteja conosco, derramando a sua graça sobre a nossa vida, perdoando os nossos pecados, nos dando o pão de cada dia. Visita cada coração nesta manhã, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que domingo é um dia em que a sua igreja, ó Pai, se reúne para poder estudar a palavra, para poder, ó Pai Santo, congregar junto, porque nós cremos, ó Pai, de acordo com a sua palavra, que foi no domingo que o seu Filho ressuscitou. Por isso nós temos a esperança de que um dia também ressuscitaremos com ele. Em nome de Cristo, nos abençoe. Amém, Pai. Sigamos, livro de Jó, capítulo 32. Capítulo 32 do livro de Jó. Abra sua Bíblia aí. E hoje nós temos aqui um personagem diferente no livro de Jó. Nós não comentamos antes, porque a gente estava aguardando esse momento para poder falar um pouquinho de Eliú. Se você der uma olhadinha lá no início do livro de Jó, mais uma vez, você vai ver que 3 amigos de Jó, ao saberem do seu problema, foram visitá-lo. E esses 3 amigos eram Elifaz, Bildade e Zofar. E Eliú não aparece nessa lista de amigos que foram visitar Jó. E existem algumas coisas interessantes sobre Eliú. Então, na verdade, nós temos aqui um quarto amigo, poderíamos dizer assim, um quarto personagem, e ele só aparece aqui no capítulo 32. E aí a gente fica perguntando, ora, mas de onde saiu Eliú, né? Desse contexto todo? Já que estava Eliú, que em nenhum momento na Bíblia a gente vê ele falando, Jó fazendo menção a ele, ou mesmo ele aparecendo no livro. De repente, parece que Eliú cai de paraquedas aqui no meio da história. Alguém que estava passando na rua e viu a situação de Jó, escutou os 3 amigos e entra em cena. Na verdade, nós temos poucas informações sobre a vida de Eliú. Interessante que ele vai falar muitas coisas que os 3 amigos já falaram, ele vai repetir bastante coisa. No discurso, parece que o discurso dele é o mesmo discurso que os 3 amigos, por conta de se repetir bastante a estrutura dos diálogos que os 3 amigos de Jó têm com ele. Porém, existe aqui um elemento novo, né? Um elemento novo. Primeiro que ele está irado, ele mesmo, ou ele mesmo, né? O verso 1 do capítulo 32 vai mostrar que Eliú está irado. Então, ao que tudo indica, ele, na forma com que ele escreve e pelas palavras dele, ele foi, de fato, a pessoa que teve mais paciência daquele diálogo todo dos amigos de Jó e foi o último a falar. Então, Eliú, ele é o último a falar aqui na história de Jó. A gente percebe que capítulo 30, deixa eu ver aqui, capítulo 31, Jó, ele acaba de falar, ele dá a sua sentença final, ele atesta de fato que agora Deus precisa de fato julgar a vida dele e acabar com aquele sofrimento, seja de que forma for que Deus pudesse acabar com o sofrimento dele. Jó está dizendo o seguinte, olha, eu assino aqui a minha defesa. Para mim, eu não tenho mais o que falar, acabaram-se os meus argumentos. E Jó vai enfatizar
Ele não aceita o argumento dos amigos dele. De forma nenhuma, Jó, ele é convencido de que ele tem algum tipo de pecado do tamanho que pudesse fazer com que ele sofresse a quantidade de sofrimento que ele sofreu. E aí, então, capítulo 31 é encerrado todos os argumentos dos amigos de Jó e também do próprio Jó. Acaba-se os argumentos. Aí entra em cena esse tal de Eliú, esse camarada aqui chamado Eliú, que a gente tem pouca informação sobre ele. Como eu disse, o argumento dele não é muito diferente do argumento dos três amigos, porém, esse quarto personagem, essa quarta pessoa, vai colocar um tempero a mais dentro desse discurso sobre o fenômeno Jó, sobre esse fenômeno do sofrimento. E aí ele vai dizer que o sofrimento ele pode ser didático na vida de uma pessoa para que a pessoa cresça, perceba. Os amigos de Jó em nenhum momento falaram sobre isso, de que o sofrimento ele pode ser um fator didático que Deus dá para nós, para que nós possamos crescer no Senhor e mesmo também orarmos mais ao Senhor. Então Eliú vai dizer isso, coisa que os três amigos de Jó em nenhum momento disseram sobre isso. Porém, a teologia de Eliú ainda é muito parecida, se aproxima muito com a teologia dos três amigos de Jó. A teologia deles era a seguinte: Deus ele beneficia quem é justo e Deus ele pune quem é ímpio. Se Jó está sendo punido, se Jó está em sofrimento, significa que Jó cometeu algum pecado para que ele pudesse sofrer o que ele está sofrendo. Então, ainda existia essa teologia muito dura, né, na cabeça de Elifaz, assim, bem como existia nos seus três amigos. Então, esse é um dado que a gente não é surpresa para nós, mas o que é surpresa é Elifaz, ou melhor, Eliú, colocar esse elemento novo de que o sofrimento ele pode ser um enviado de Deus na nossa vida para que a gente cresça. E o apóstolo Paulo certamente vai concordar com isso quando nós lemos o apóstolo Paulo na segunda carta dele aos Coríntios, que ele vai tratar, dentre outras coisas, ele já no início da sua carta, capítulo 1, ele já vai falar do fator didático do sofrimento. O autor aos Hebreus também vai concordar com isso, de que o sofrimento ele faz parte de uma ação divina para que nós possamos crescer. Não que Deus goste que nós soframos, mas que através do sofrimento nós possamos crescer e nos aproximar a Ele. Então tem esse elemento novo aí. É interessante também, conforme a gente disse, nós não sabemos necessariamente quem escreveu o livro de Jó, ok? Há muitos estudos, há quem diga que foi o Jó quem escreveu o livro dele, e há quem diga também que foi Eliú quem escreveu o livro de Jó. Nós não podemos dizer isso, afirmar isso com toda certeza, mas alguns estudiosos da Bíblia vão indicar que Eliú é essa pessoa que descreve o sofrimento de Jó, que descreve a vida de Jó. Por quê? Porque ele fala para os quatro aqui. Eliú está falando para os quatro. Então ele vê essa cena, ele fala para os quatro, e aí Jó não vai responder Eliú. Jó responde todos os seus três amigos. Mas quando Eliú entra em cena, ele faz o seu discurso e depois, ao término do discurso de Eliú, entra agora a palavra de Deus, falando aos três amigos de Jó, falando ao próprio Jó, mas Deus não faz nenhuma menção a Eliú. Então, alguns estudiosos, por conta desses elementos e de outros, eles argumentam que foi Eliú quem escreveu o livro de Jó. Mas a gente não tem certeza disso. Mas é um fato curioso a gente saber que Deus não tem uma fala direta sobre Jó no final do livro, ok? Então sigamos aí com esse quarto amigo de Jó, esse amigo misterioso aqui que aparece na cena argumentando sobre o sofrimento de Jó. Okay? Depois disso, se você passar a sua Bíblia aí até o capítulo 38, olha que interessante. Nós temos aí
E nós vamos estudar hoje capítulo 32, 33, 34, 35, 36 e 37. A gente não vai ler todo o texto, evidentemente, mas depois do capítulo 37, no final do discurso de Eliú, desse amigo misterioso que entra em cena, o Senhor responde, e aí a gente vai terminar então o livro de Jó. Talvez a gente termine no próximo domingo. Vamos dar uma estudadinha aí para ver se a gente consegue condensar, ou então, se a gente não terminar no próximo domingo o nosso estudo, certamente a gente vai aí levar no máximo mais 2 domingos para que a gente termine aí o nosso estudo, ok? Sigamos então lá, capítulo 32 do livro de Jó. Pode deixar sua pergunta aí nos comentários e aí, na medida do possível, eu vou estar respondendo aí para os irmãos. Ok? Sigamos lá. Eliú, verso 1 do capítulo 32, diz o seguinte: Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó. Lembra lá? Jó fez um grande discurso, depois aquele discursinho pequenininho de beldade, e aí Jó repetiu o seu discurso, repetiu não, né? Ele continuou com o seu discurso, alongou e todo mundo ficou quietinho. Então, verso 1, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó. Os camaradas perceberam que não adiantava mais argumentar com Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Então, o argumento dos 3 amigos: Jó, você não é justo. Jó sempre respondendo: eu sou justo sim. Eu sei que eu sou um pecador, mas eu não cometi pecado tamanho para poder cair uma desgraça desse tamanho na minha vida. Então, eu sou justo sim. E eles cansaram de argumentar com Jó. Não tinha mais argumento. Após isso, entra Eliú em cena. Depois que esses 3 amigos ficaram calados, Eliú entra em cena. A impressão que a gente tem é a seguinte, que Eliú era o mais jovem, né? Porque naquela época os mais jovens falavam por último. E ou Eliú estava vendo todo o discurso, eu acredito que Eliú estava vendo todo o discurso, ele viu tudo aquilo que aconteceu, talvez seria uma pessoa que era próxima de Jó, que morava na mesma cidade, não era uma pessoa que veio de longe, né? Mas era uma pessoa muito próxima de Jó, e por ele argumentar, por ele entrar em cena para poder argumentar a fala de Jó e a fala dos seus 3 amigos, eu acredito que para ele ter o direito para falar sobre isso, ele acompanhou toda a cena, né? Então ele ficou caladinho até o final. Quando ele viu que ninguém mais ia falar, aí ele entra em cena dizendo o seguinte: já que vocês não vão falar mais, permita-me falar um pouquinho aí. Verso 2, capítulo 32. Mas acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Acendeu-se a ira contra Jó. Então perceba que ele estava bravo contra Jó, porque este se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Perceba que Eliú, ele não vem também querer passar a mão na cabeça de Jó, ele já vem com o mesmo temperamento acusatório, de ira, que os seus outros 3 amigos, ou melhor, que os outros 3 amigos de Jó vinham com ele. E ele está aqui irado, né? Ele está bravo aqui. Porque no olhar dele, Jó estava tentando se justificar mais do que Deus, ou trazer justiça mais para si do que para a pessoa de Deus. Verso 3, também a sua ira se acendeu contra seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Olha só, ele ficou bravo porque Jó estava irredutível e ele também estava bravo com os 3 amigos, por quê? Porque os 3 amigos não conseguiam convencer Jó através dos seus argumentos. Então ele percebeu que eles acabaram com a argumentação, e por não ter mais como argumentar contra Jó, eles partiram para o ataque. Então, Eliú, ele é aquela 4ª pessoa que está vendo o problema de fora e que está dizendo o seguinte: olha, a discussão de vocês não leva a lugar nenhum.
A discussão de vocês, até um certo ponto, pode ser sadia, mas chega um momento que ninguém tem razão numa discussão. Perceba que ele vai falar com Jó, o objeto de ataque, o objeto de fala de Eliú é mais sobre Jó, mas ele também está puxando a orelha dos amigos aqui, de forma respeitosa, né? Porque certamente ele era o mais novo, e dizendo o seguinte: a discussão de vocês não está levando isso a lugar nenhum. Às vezes é bom que uma pessoa que tem um olhar de fora entre em cena durante uma discussão, para que essa pessoa, de forma imparcial, ou tentar de forma imparcial, argumentar sobre aquilo que está acontecendo. Uma pessoa de fora é sempre fundamental para que a gente enxergue problemas da nossa vida. Ok? Siga lá comigo no capítulo 32, verso 4. Eliú esperou para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Tá aí. Na verdade, não é que a gente acreditava que Eliú era de era de menor idade. A própria Bíblia também fala isso, né? Verso 4. Eliú era mais jovem do que os seus amigos. Verso 5. Vendo Eliú que não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Então disse Eliú, filho de Baraquel, o buzita: eu sou o de menos idade e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Pensava eu, falem os dias à multidão dos anos, ensine a sabedoria. E aí ele vai começar aí o seu argumento. E aí ele entra aqui no verso 11, dizendo o seguinte: aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto buscáveis o que dizer. Então é assim, ele vê a cena, ele assiste e ele vai fazendo ali as suas considerações, vai preparando as suas considerações para depois trazer as suas considerações e argumentar. Então, uma pessoa que tem um olhar de fora. Verso 12: atentando para vós, nenhum de vós ouve que convencesse a Jó, nem que respondessem às suas palavras. Pelo que não digais, achamos a sabedoria, que Deus refute, não homem algum. Verso 14. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Então, pasmados, já não respondem, faltam-lhe as palavras. Acaso devo esperar agora que não falam? Agora que estão parados e nada mais respondem? Também, verso 17, também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião. Então ele está enfatizando aqui que os argumentos acabaram, Jó já pronunciou que não falaria mais nada, porque ele assinou ali a sua defesa, ele já disse que não tinha mais nada para dizer, os amigos agora ficam calados e o problema não é resolvido. Existe um problema ali ainda. Jó não é convencido, o Jó continua a sofrer, os amigos de Jó, com toda a sabedoria, com toda a idade, não conseguiram fazer com que Jó reconhecesse o seu suposto pecado. O problema continua, o problema ainda está na mesa. E Eliú, ele, de alguma forma, ele está dizendo o seguinte, que aquela situação não poderia ficar assim, que aquilo tinha que ser resolvido, né? E aí eu acho que é um elemento positivo, há uma virtude aqui na vida de Eliú, em mostrar que problemas precisam ser resolvidos. Problemas não podem ficar na mesa. A gente não pode olhar os problemas e fingir que eles não existem, porque os problemas certamente vão voltar para você. E é fato, quando você não resolve um problema, ele é um pêndulo, ele volta. E às vezes volta pior do que está. Então, problemas não resolvidos, crises não gerenciadas precisam ser resolvidas. Às vezes é necessário você esperar que a pessoa abaixe os seus ânimos,
esperar que a pessoa acalme lá o seu espírito e para que você volte a conversar com a pessoa num segundo momento. Mas é um dolo engano você achar que os problemas não resolvidos, eles vão se resolver por si só se você não tocar no problema. Muito pelo contrário. Se você não resolver os problemas vêm à tona e às vezes eles se intensificam, né? Então, guardar coisas no coração não é o melhor caminho. Dizer o seguinte: olha só, eu já disse tudo o que eu podia dizer, não há mais nada que eu possa fazer, não é o caminho. Eliú está dizendo exatamente isso. Já que vocês não conseguiram convencer Jó, e já que Jó continua irredutível, Eliú podia dizer o seguinte: bom, eu não vou entrar nessa conversa, isso não tem nada a ver comigo, a briga de vocês, mas ele, por ser mais jovem, o improvável, ele entra pelo menos, apesar dos seus erros, porque ele também comete erros aqui, ele entra para tentar trazer algum tipo de pacificação entre as partes, para poder sedimentar aqui os argumentos de Jó e os argumentos dos três amigos. Ele tenta dizer o seguinte: olha, não pode ficar assim, a gente precisa resolver esse problema, não dá para ficar dessa forma, então vamos continuar aí a tentar descobrir como que a gente pode solucionar esse problema. E como é que o problema podia ser solucionado? Ou convencer Jó ou do seu pecado, ou então os seus amigos serem convencidos por Jó. Só existia duas saídas aí, pelo menos duas saídas possíveis na cabeça de Eliú. Mas a gente aprende com ele o seguinte: não podemos deixar os problemas sem solução. Problemas precisam ser resolvidos, principalmente problemas pessoais. E com conversa, né? A gente aprende que precisamos conversar. Precisamos ser procurados e precisamos procurar as pessoas para conversar. É muito comum na nossa vida cristã, inclusive, é muito comum na nossa vida de crente, a gente olhar uma pessoa e a gente pensar o seguinte: bom, aquela pessoa está com um problema comigo e aquela pessoa é assim. Aí a gente cria um estereótipo e aí a gente, de forma natural, se afasta, porque a gente já criou um estereótipo da pessoa. E aí, às vezes, a gente vai convivendo com ela durante anos e a gente não se aproxima. E a gente não procura e a pessoa, às vezes, do outro lado também está pensando a mesma coisa. Bom, aquela pessoa é assim, eu não vou procurar. E aí o problema está ali no meio. Enquanto o problema estiver no meio, o problema está no meio, o problema não é resolvido e a gente vai vivendo assim. Eu percebo que a ira de Eliú, ela, dentre outras coisas, se acende porque ele não está satisfeito com o resultado de toda essa conversa. E cá para nós, né? O livro de Jó, ele chega uma hora que ele se torna enfadonho, chato, de tanta discussão, de tanto argumento, e a coisa parece que não anda, a coisa não é resolvida. E Eliú está com o seu coração intrigado, dizendo o seguinte: não podemos deixar a coisa dessa forma. Precisamos resolver esse assunto. Dica de hoje para você, dica não, né? Lição, uma das lições principais de hoje é a seguinte: resolva seus problemas. Resolva. Não deixe os seus problemas tomarem conta de você. E o tempo não cura. É uma falácia isso, é um erro de pensamento. O tempo vai dizer, o tempo não diz nada, o tempo não cura nada. Quem diz é o Senhor. A gente vai ver isso lá no capítulo 38. Quem diz é o Senhor, né? Quem cura é o Senhor. Então, a gente não pode contar com a sorte do tempo para poder resolver os nossos problemas. Nós precisamos ter proatividade de ir ao encontro dos nossos problemas para que a gente possa resolvê-los. Okay? Então, não fuja de resolver problemas. Encare-os de frente. É o que Eliú está dizendo aqui. Vamos encarar esse negócio, vamos tentar resolver esse trem aí. Okay? Bom, então ele vai argumentar aqui no capítulo 32 que o problema não está resolvido, que Jó agora ficou quieto, que os amigos se silenciaram. Então ele vai tentar entrar em cena aqui
para poder trazer alguma resposta sobre esse problema. Verso 21 do capítulo 32 diz o seguinte, olha que legal, ele está dizendo aqui, ó, não farei acepção de pessoas, não usarei de lisonjelas com o homem, pois se eu soubesse lisonjear, em breve me levaria o meu Criador. O que Eliú está dizendo é o seguinte, eu não vou aqui tomar partido, vou tentar ser a pessoa mais neutra, não vou aqui levantar bandeira, eu não vou aqui tentar defender ninguém. Não necessariamente o discurso de Eliú vai ser o melhor discurso. Ele não é bonzinho assim, santinho assim, como a gente vê ele tentando ser no início do seu discurso. Ele vai ter problemas no seu discurso, assim como os 3 amigos de Jó tiveram também. Porém, essa fala dele aqui é uma fala que mostra que ele tem de fato uma intenção de ser uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que não tem partidarismo. Ele olha a cena e ele vai tentar argumentar com a razão, a partir do conhecimento que ele tem de Deus, a partir do conhecimento que ele tem de Bíblia, né? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não vou puxar sardinha para Jó, eu também não vou puxar sardinha para os 3 amigos, para vocês 3. E eu não vou nem bajular vocês, não estou aqui para bajular. Entende? Que bom, né? Se a gente tivesse mais pessoas assim nas nossas relações pessoais, mais pessoas assim na igreja, né? Mais pessoas assim na sociedade, com um olhar de não tentar bajular, mas com um olhar de tentar olhar a situação de fora para poder trazer conciliação ao problema que ele estava vendo. E ele vai dizer o seguinte, por que eu não vou bajular? Porque se eu bajular, certamente o meu Criador, o Deus que eu confio, que é o Deus que vocês confiam, pode olhar isso, essa minha ação, pode olhar esse meu pecado e ele pode até me matar. Então ele mostra que de fato ele tinha ali o temor de Deus. Então ele está dizendo que não ia trabalhar com bajulação. Verso 33, ou melhor, capítulo 33, do verso 1. Digamos aí. Okay, deixa eu ver aqui se tem algum comentário, uma pergunta difícil. Não tem pergunta difícil, bem fácil. Amém, louvado seja Deus. Verso 1, capítulo 33. Mas agora, ó Jó, ouve as minhas palavras, dá ouvido a tudo o que eu disser. Só Eliú vai se referir a Jó de forma pessoal. Se você pegar os argumentos de todos os outros 3 amigos de Jó, eles nunca chamam Jó pelo nome. Só Eliú vai chamar a atenção de Jó pelo nome. A impressão que nós temos aqui é que ele está realmente querendo despertar a atenção de Jó. Porque, convenhamos, Jó já estava cansado de ouvir balela, Jó já estava cansado de ouvir os argumentos, de ouvir a acusação. Jó estava morrendo. Ele estava acreditando mesmo que logo, logo ele ia morrer. E ele não estava com a paciência de ouvir mais alguém. Porque imagina o desgaste emocional de Jó. Perder tudo, perder família, perder filho. Aí os amigos vêm, termina num bate-boca. E agora vem um menino, vem Eliú, vem um jovem, que entra em cena, entra no meio do nada, talvez não tinha nem muita significância ali na sociedade. O camarada entra em cena, cai de paraquedas no meio do discurso, muito provavelmente, apesar dele estar vendo o discurso, pouco provável, eu acredito, que os amigos de Jó e Jó acreditavam que Eliú entraria em cena. Seria algo mais ou menos assim. Gente adulta brigando, discutindo, e aí uma criança ou um adolescente entra no meio e diz o seguinte, olha, posso fazer um comentário? E aí essa criança chama Jó pelo nome. Por quê?
para poder chamar a atenção dele. Olha, deixa eu comentar uma coisa contigo. Agora eu vou falar, eu posso? Você me dá o direito de falar? Então, Eliú chama Jó pelo nome. E isso aqui é muito interessante. Agora eu vou falar e eu peço que você escute. Verso 2, capítulo 33. Estou prestes a abrir a minha boca. As minhas palavras estão na ponta da minha língua. Perceba que ele estava com vontade de falar. Acho que ele estava ali batendo os pés debaixo da mesa durante aquele discurso, roendo as unhas, e ele não aguentava. Ele estava ali com o coração cheio, pronto para transbordar. Ele não aguentava mais ficar quieto, ouvir aquela discussão e não entrar na briga. As minhas palavras saem, verso 3, as minhas palavras saem da sinceridade do meu coração. Os meus lábios falam com sinceridade do que sei. Perceba, ele está trazendo o seu caráter à tona, está dizendo o seguinte, ó, eu vou falar do meu coração, eu vou falar com toda a sinceridade possível. E eu gosto dessa expressão aqui dele, a sinceridade daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho de conhecimento. Verso 4, o Espírito de Deus me fez, o sopro todo-poderoso me dá vida. Verso 5, se podes responder-me, prepara-te para confrontar-me. Então ele está aqui, tá com o topete levantado, percebe? Então é assim, o menino está chamando a responsabilidade para si, o menino aqui está querendo ser um minho, como a gente brinca, né? Então, se você tem argumento contra aquilo que eu vou falar, me escute com atenção, prepare o seu argumento, porque agora eu vou abrir a minha boca. Se você tiver capacidade de contra-argumentar, então é a hora de você aí tomar anotação do que eu vou falar para que você não se perca depois. Então se prepara aí, ok? Aí ele segue com seus argumentos, enfim, verso 12 do capítulo 33, vamos para lá. Mas te respondo que nisto não tens razão, pois Deus é maior do que o homem. Por que razão contendes com ele, dizendo que ele não responde às palavras dos homens? Verso 14. Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, embora o homem possa não atentar para isso. Ele vai dizer o seguinte, ele vai argumentar o seguinte, que Deus de fato responde, mas ele responde de formas diferentes, em tempos diferentes, em situações diferentes, para homens diferentes. O que Eliú está dizendo aqui para Jó é dizendo o seguinte, que Deus jamais deixa o homem sem resposta. O próprio silêncio de Deus é uma resposta para o homem, né? Então, e aí ele vai falar aqui sobre visões, ele vai falar aqui sobre que Deus fala aos homens a partir de visões, que ele dá de forma direta, a partir de sonhos. E isso era muito comum nos tempos dos patriarcas, né? A forma pela qual Deus se revelava para as pessoas. E a gente precisa entender aqui que o livro de Jó ele acontece, ao que tudo indica, durante o período dos patriarcas. Era a forma pela qual Deus se revelava aos homens. Hoje nós temos aqui a palavra de Deus revelada para nós, né, nos 66 livros da Bíblia, mas naquela época Deus ele se revelava de forma bem específica para homens de formas específicas. E então Eliú está dizendo o seguinte, Deus não fica em silêncio, Deus ele sempre vai dar a resposta. E você está dizendo que Deus não te responde, mas não é esse Deus que nós conhecemos. Interessante que ele vai, no seu argumento agora, quando ele vai falar de Jó, ou melhor, quando ele vai falar com Jó, quando ele vai falar não só com Jó, mas também ele vai dar uma fala específica para os seus amigos, ele vai começar a falar a partir de Deus. E isso é um elemento positivo no discurso de Eliú. Por quê? Porque ele parte daquilo que ele sabe. O verso... E aqui? Verso... Vamos pegar aqui. Verso 3. As minhas palavras saem da sinceridade do meu coração. Ok?
saindo a sinceridade do meu coração. Os meus lábios falam com sinceridade do que sei. Então ele está sendo honesto e ele está falando a partir daquilo que ele sabe. E ele sabe do quê? Da vida e também sabe de Deus. E ele sabe que Deus não deixa o homem sem resposta. Ele sabe que Deus vai dar resposta para o homem. E nós sabemos também que uma das respostas de Deus é o seu silêncio. Quando Deus fica em silêncio, Ele está nos respondendo. O que Ele está nos respondendo? Continue me buscando. Continue orando. Não é tempo ainda de eu te responder. Né? Gente, Deus responde, Deus fala. E a gente precisa... Eu queria aqui abrir um parênteses aqui, que veio aqui no meu coração agora. É muito comum a gente pensar o seguinte: bom, eu preciso de uma resposta de Deus. Aí eu vou na igreja no domingo para que Deus fale ao meu coração. E de fato Deus fala ao seu coração. Mas Deus não fala só no seu coração no domingo à noite. Deus fala no seu coração no dia a dia. E como é que Ele fala? Através das Escrituras. Então, às vezes, a gente está vindo à igreja com um problema, com o pressuposto de que naquele dia, naquele local, o homem de Deus vai dar o recado de Deus para nós. E aí a gente vem com todos os nossos pressupostos. E aí a gente se apropria de um momento apenas, olha só, de 40 minutos de pregação, às vezes de 1 hora, né? A gente se apropria daquele momento para dizer o seguinte: pronto, Deus me respondeu. Deus pode ter respondido? Claro que Deus pode ter respondido. Mas com mais propriedade, como é que Deus te responde? É no dia a dia, na sua vivência com Ele, é na sua devocional diária. Na sua devocional diária, que você vai se alimentando e vai tendo a resposta de Deus. Porque senão nós vamos tornar o púlpito um elemento místico, né? Onde o oráculo de Deus, ou seja, onde a voz de Deus, ela só pode ser buscada no domingo à noite no púlpito através do pastor. E não é só isso. Deus fala com você através do seu estudo bíblico, pessoal. Através desse estudo bíblico que nós estamos falando. E às vezes eu acho que a gente está enfatizando muito, né? Endeusando aquele período curto de palavra que nós temos no domingo à noite, das 18 horas, no nosso caso, às 19 horas, e negligenciando aquilo que Deus fala com a gente durante a semana. Não estou aqui tirando o mérito do púlpito, muito pelo contrário. O púlpito, ele tem o seu lugar. A pregação, ela tem o seu lugar. Ela serve, de fato, como voz de Deus. Mas a gente não deve ter só a pregação do domingo à noite para poder se alimentar da palavra do Senhor. E é disso que eu estou falando aqui. Ok? Então, nós precisamos falar de Deus, que é o argumento que Eliú está trazendo. Olha, eu vou falar de Deus a partir daquilo que eu sei. Por isso que é importante que a gente saiba daquilo que a gente está falando, para que a gente não fale bobagem, para que a gente não tire os nossos argumentos do nosso próprio coração e da nossa própria razão. Precisamos sempre estar falando a partir daquilo que nós sabemos da palavra de Deus. Ok? Eu gosto muito desse versículo aqui em Jó, capítulo 33, verso 3. Falar daquilo que sabe, mas não sabe da própria cachola, da própria palavra de Deus. Verso 16 e 17, ele vai falar que Deus responde os homens através da fala dele aos ouvidos, através dos seus desígnios. Perceba o seguinte, vamos dar aqui uma paradinha aqui no verso 16, 17 e 18, que eu acredito que também é uma das principais lições que a gente pode tirar aqui no discurso de Eliú. Verso 16. Ele pode falar-lhes aos ouvidos e atemorizá-los com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo do seu orgulho, para preservar a sua alma da cova e a sua vida de perecer pela espada. Verso 19, também na sua cama é com dores castigado, com incessante contenda nos seus ossos. A gente está vendo aqui que Deus
pode falar através do terror e aterrorizá-los aqui, o sofrimento, com forma de avisar, para que aparte o homem dos seus desígnios pessoais e do seu propósito, para livrar o homem do seu orgulho. Perceba aqui que esse é o elemento novo que Eliú está trazendo no livro de Jó. O elemento de que o sofrimento e o terror que Deus pode trazer à alma das pessoas, o coração das pessoas, ele pode ser um fator didático para livrar o homem dos seus propósitos, do seu caminho, do seu desígnio e tirar o orgulho do coração do homem. Então, esse é o argumento novo que acontece aqui no livro de Jó. O argumento que a gente disse que certamente o apóstolo Paulo ele ia concordar. Sofrimento na vida não necessariamente ele é resultado de pecado direto. Sofrimento, às vezes, na nossa vida pode ser fator para que a gente amadureça e para que a gente cresça no Senhor. Entende? Então, a gente precisa aprender que o sofrimento, às vezes, ele é um dedo do amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, precisamos aprender com o sofrimento da vida, com as dores. Precisamos amadurecer, gente, com o sofrimento. Entender que Deus pode estar usando o sofrimento na nossa vida para que a gente amadureça, para que a gente perceba os nossos erros, para que a gente veja a vida com uma perspectiva diferente, para que a gente cresça, para que a gente não seja aquele eterno crente com 50 anos de igreja e é levado ao vento de qualquer doutrina de um lado para o outro. Uma hora está com biquinho porque isso, outra hora está com biquinho porque aquilo. Aí a gente não cresce do ponto de vista pessoal, não cresce enquanto cônjuge, né? Não cresce enquanto filho de Deus, não cresce enquanto obreiro do Senhor, servo do Senhor. O sofrimento ele é algo que às vezes é necessário na nossa vida. A palavra de Deus diz isso, a minha experiência pessoal também diz isso, mas a minha experiência pessoal é minha experiência pessoal. Mas certamente eu acredito que você de alguma forma já cresceu com o sofrimento. Ou esteja nesse momento passando por sofrimento. Talvez você nesse momento está passando por um grande sofrimento na sua vida. Talvez esse grande sofrimento que você esteja passando na sua vida é Deus dizendo para você o seguinte: cresça, amadureça, eu te amo, fica firme comigo. E foi o que aconteceu na vida de Jó, na verdade, né? A gente vai perceber que Jó está passando por aquilo ali para poder crescer. Não é o argumento principal de Eliú, mas ele traz esse argumento. E se ele ficasse só nesse, hein, ele ia acertar, hein? Se Eliú ficasse só nesse argumento, dizer o seguinte para Jó: Jó, sabe de uma coisa? Eu acredito que tudo isso que está acontecendo na sua vida é providência divina para que você conheça um pouco mais o Senhor. Se ele falasse só isso, ele teria realmente resolvido o problema do fenômeno Jó naquele momento. Ok? Verso 31 do capítulo 33. Escuta, ó Jó, e ouve-me. Cala-te, e eu falarei. Menino atrevido, tupetudo, que nem diz lá na roça. Cala-te, eu te falarei, né? Menino folgado, né? Abusado. Verso 32. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, pois desejo justificar-te. Se não, escuta-me, tu. Cala-te, ensinar-te-ei sabedoria. Aqui a gente acredita que ele exagerou um pouquinho, né? Ele subiu um pouquinho em cima do tamanco, né? Andou aqui um pouquinho de salto alto. Eu me lembro quando eu era seminarista que eu era um pouquinho, não que todo seminarista, né? É assim, né? Não necessariamente, mas eu lembro que eu fui um pouquinho Eliú, sabe? Problema, lá no seminário, com 2 dias de Bíblia, e já queria dar carteirada em todo mundo aí sobre aquilo que eu conhecia de Deus, aquilo que eu conhecia sobre a sabedoria. E a gente percebe aqui
essa mesma disposição no coração de Eliú quando ele chega para Jó e diz o seguinte: ó, você tem mais alguma coisa para falar? Acabou mesmo? Acabou o seu argumento? Aproveita para falar mais alguma coisinha, porque eu vou dar o direito para você falar. Por quê? Porque depois que eu falar, não quero que você me interrompa, viu, Jó? Se tiver que falar alguma coisa, você fala agora. Ou então você, ó, fica quietinho. Ele está dizendo para Jó aqui, ó, cala a boca, cala-te, né? Por quê? Porque agora eu é que vou ensinar. Podendo, hein? Eu é que vou ensinar. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos ver o que ele tem para ensinar a partir do capítulo 34. Verso 5 do capítulo 34. De Jó, sou justo. Ele está dizendo, né? O argumento de Jó é esse, né? Diz Jó, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Ele está fazendo um resumo aqui sobre um problema, né? Jó, de um lado, está dizendo que é justo, né? E está sendo acusado do mal que veio sobre a vida dele. Esse é o resuminho que Eliú está trazendo sobre o problema da discussão entre Jó e os seus amigos. Verso 10, capítulo 34. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me. Agora ele vai lá para os três amigos, não só para Jó agora, mas ele também vai lá nos três amigos agora. Pelo que também vós, homens de entendimento, escutai-me. Então, assim, ele lá em cima ele está dizendo o seguinte, ó, vou ensinar vocês a sabedoria. E agora ele está dizendo, olha, vocês que são homens de entendimento, agora vocês me escutem. Ele realmente aqui está se sentindo a última bolachinha do pacote, né? Longe de Deus, verso 10, longe de Deus o praticar a impiedade e do Todo-Poderoso cometer iniquidade. Ele vai agora começar a argumentar sobre o caráter justo de Deus. É um argumento muito parecido com o que os três amigos de Jó estavam fazendo. Você sabe o eu aprendo aqui também no livro de Jó? Uma terceira lição, eu acredito que é a terceira lição para hoje, acredito que é a lição número 3, é que apesar dos erros dos seus amigos, todos os três, eles defendem a natureza justa de Deus, o caráter de Deus, dizendo o seguinte: Deus sabe o que faz, Deus não é injusto, Deus ama o homem, Deus é soberano, Deus é bom. Ele continua sendo bom. Tem até uma canção aí, se eu não me engano, Baruch, essa canção, né? Ou pelo menos Baruch canta ela. Ele continua sendo bom. Então, isso essa expressão e esse tema no livro de Jó, ele é constante de que Deus é bom. Apesar de todas as coisas, Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel. Deus, ele é uma pessoa que cuida da sua natureza, da sua criação. Ele é uma pessoa que cuida dos seus. Apesar de todas as coisas, você precisa saber que Deus é bom. Não necessariamente você experimenta a bondade de Deus a todo momento. Você sente através dos seus sentidos aí, né? Você, às vezes, pode não sentir a bondade de Deus. Às vezes você pode não ver, não palpar, não ouvir. Às vezes você não pode degustar, né? Ter o paladar sobre a bondade de Deus na sua vida. Você não pode, através dos seus sentidos ou de forma sensorial, perceber a bondade de Deus. E às vezes acontece isso de fato. Mas Deus é bom e Ele continua cuidando de você, continua cuidando de mim. Deus, Ele é bom. Eu acho que foi... Acho não, tenho certeza. Na guerra moderna ali em Sarajevo,
a Sarajevo começou a ser bombardeada e teve as pessoas começaram a fugir, né, para lugares mais ermos fora da cidade. E uma modelo, dentre outras pessoas, algumas pessoas correram para grutas e uma bomba caiu numa gruta, fechou a passagem da gruta e tinham várias pessoas lá dentro da gruta para se esconder, né, do bombardeio durante essa guerra em Sarajevo. E tinha uma modelo, se eu não me engano, foi a Miss Sarajevo. Se eu não me engano, ela é uma Miss. E essa modelo, ela, junto com todas as outras pessoas, elas morreram asfixiadas dentro daquela gruta. Depois que terminou a guerra, as pessoas foram lá abrir a gruta, perceberam a quantidade de corpos lá. Só que ela havia escrito na parede dessa gruta algo parecido como isso. Apesar de eu não ver a luz do sol lá fora, não perceber a luz do sol lá fora, eu sei que o sol existe e ele continua a iluminar. Assim é o Deus na minha vida. Eu sei que apesar de eu não sentir a sua bondade, mesmo não podendo vê-la, eu sei que ele existe e ele continua a cuidar de mim. Alguma coisa parecida essa modelo escreveu na gruta, na porta da gruta. E só foi revelado o que ela escreveu depois que a guerra terminou e eles foram descobrir essa gruta cheia de corpos. Assim é o nosso Deus. Apesar de às vezes nós não perceber a sua bondade, ele continua sendo bom. E esse argumento de Deus sendo bom, justo, íntegro, que é um Deus que cuida de nós, ele é um tema corrente no livro de Jó. E eu aprendo isso. E louvado seja Deus por isso. A irmã Neide está aqui com uma pergunta difícil, e eu pensei que era só a Fabi que fazia pergunta difícil, hein? Mas eu vou tentar responder aqui. A irmã Neide está perguntando se ainda hoje temos base bíblica para dizer que Deus pode ainda falar conosco através de sonho. Olha, base bíblica não temos. Nós não podemos dizer que biblicamente Deus fala em sonho conosco hoje. A gente não pode pegar e dizer o seguinte, olha, Deus falou comigo em sonho, ou numa visão, seja lá, ou numa experiência pessoal, e ter respaldo bíblico. A gente não pode dizer isso. Porém, eu creio que a gente também não pode encaixotar a Deus, né? E dizer que Deus não trabalha dessa forma. Então, nós temos as nossas experiências pessoais com Deus. São experiências pessoais e são experiências legítimas. A gente não pode tirar a legitimidade. Eu me lembro da minha mãe, né? Mãe é um ser terrível na vida do filho, né? Mãe, quando fala, acontece. Então, os filhos escutem suas mães. E minha mãe, de vez em quando, ela falava algumas coisas e acontecia. Mas eram experiências pessoais que ela tinha com Deus. Porém, as nossas experiências pessoais, Deus pode falar em sonho com a gente? Pode. Porém, a gente não pode querer ensinar que isso é uma prática bíblica e é assim que Deus faz. Eu acredito que as experiências, elas podem existir, são pessoais para a vida daquela pessoa. Mas elas devem ter fundamentação bíblica, né? Ou seja, Deus não pode dizer alguma coisa para nós. Se nós tivermos uma experiência num sonho com Deus, ele não pode dizer algo diferente daquilo que a Bíblia diz, por exemplo, né? Então, se Deus falar comigo ao meu coração, em sonho, ele vai dizer o que ele já falou nos 66 capítulos da Bíblia. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Da gente ter as nossas experiências e a gente atestar que Deus falou para nós e a gente começar a investir a nossa vida nisso. Porque muito comum, às vezes, a gente ouvir isso. Ah, Deus falou comigo num sonho. Tá, mas falou o que num sonho para você? O que ele falou para você? Ah, ele falou num sonho que
Só Jesus Cristo é Senhor. Louvado seja Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Agora, a gente precisa ter a Bíblia como crivo para poder atestar os nossos sonhos. Mas volto a dizer, Deus ele tem a sua palavra para falar conosco. Não necessariamente eu acredito que Deus vai a toda hora usar desses recursos fora da sua palavra para poder falar ao nosso coração. A Bíblia ainda é a palavra de Deus. Só para terminar esse tema, então, por exemplo, há relatos no islamismo de que muçulmanos aceitaram a Cristo em sonho. Então, ninguém foi lá falar de Jesus para essas pessoas e Jesus se apresenta a essas pessoas em sonho, essas pessoas se convertem no sonho. Isso é relato bíblico da Junta de Missões Mundiais, da nossa Convenção Batista brasileira. Por isso que a gente não tira o crédito disso. Mas a gente precisa sempre ter reticência com as nossas experiências, porque elas precisam estar pautadas na palavra do Senhor. E só para fechar, agora eu fecho mesmo. E experiências pessoais com Deus não se ensina, se vive. Eu já tive as minhas experiências pessoais com Deus, mas eu não prego sobre elas, para que isso não vire doutrina. Experiências pessoais com Deus são experiências pessoais, não são doutrina. Sigamos em frente? Sigamos em frente. Ok. Capítulo onde nós estávamos, verso... falta 3 minutos. Okay. 3 minutinhos aí para a gente terminar, mais 5, se vocês me permitirem. 10 minutos. Vai. Porque a gente ainda tem que chegar no capítulo 37. Verso 26 do capítulo 33. Ora, ele ora a Deus e lhe é propício, vê a face de Deus e clama de júbilo. Deus o restaura a sua justiça. Ele está argumentando aqui no capítulo 33, dentre outras coisas, que a pessoa que passa por sofrimento, ela passa por sofrimento como fator didático para poder se apartar dos seus maus desígnios, poder não ser orgulhoso, e também o sofrimento ou o terror que Deus pode produzir no coração gera na pessoa a vontade de orar. E geralmente a gente é assim, né? Quando a gente está sofrendo é que a gente ora. Quando tudo vai bem, a gente ora pouco. Mas quando as coisas começam a apertar, a gente ora bastante. Inclusive a gente chama até amigo para orar com a gente. E Deus quer que a gente faça isso. Nenhuma vergonha, nenhum demérito em quem sofre e nenhum demérito em quem busca Deus porque está sofrendo. Nenhum demérito. Mas é o fator didático que Deus coloca na nossa vida, às vezes, o sofrimento para que a gente se aproxime mais dele. Ok? Sigamos aí no capítulo... Eu estava no 34, pulei para o 33, volto para o 34 de novo. Capítulo 34. Deixa eu ver aqui. Verso 35 do capítulo 34. Ele acusa Jó. Verso 35 do 34. Jó fala sem conhecimento. As suas palavras falta sabedoria. Mais do mesmo, nenhuma novidade para Jó. Né? Nada de novo aqui, ok? Verso 1 do capítulo 36. Continuou Eliú, mas um pouco de paciência e te mostrarei que ainda há argumento a favor de Deus. Mais do mesmo, né? Mas só que ele está pedindo paciência de Jó. E ele continua dizendo, Jó, Deus é isso, Deus é aquilo. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é isso, Deus é aquilo. Verso 5 lá do capítulo 36. Deus é muito poderoso, mas a ninguém despreza. Ele é poderoso e firme em seu propósito. Não deixa viver o ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos. Mais do mesmo. Mesma conversa dos 3 amigos. Não mudou nada, né? Outro tema também recorrente, né? Se Deus é bom, e a gente sabe que Deus é bom, que Ele continua sendo bom, apesar de às vezes a gente não experimentar a bondade de Deus na nossa vida, apesar disso, Deus continua sendo bom conosco, mesmo que os nossos sentidos dizem o contrário. Esse é um tema que está no livro de Jó. Um outro tema que está muito no livro de Jó também, um tema
diria eu, negativo, né? É essa ortodoxia fria dos amigos de Jó sobre de como que eles abordam o assunto. Ou seja, esses caras, eles tinham muita razão, às vezes tinham muita Bíblia, tinham muito conhecimento de Deus, mas eles não tinham compaixão nenhuma. É a ortodoxia fria, né? É aquela palavra sem amor. Não adianta você chegar lá com a Bíblia e bater na cabeça do camarada lá que está em pecado, que está errado. Não tem validade nenhuma, né? É aquele evangelismo, ou pelo menos aquela forma de evangelismo que a gente viu muito. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Mas a gente via muito assim, olha, só tem dois caminhos para você. Ou é o céu ou é o inferno, qual que você escolhe? Porque do jeito que você está vivendo, você vai para o inferno. É esse tipo de evangelismo que é bíblico, está na Bíblia, mas você vê que não tem amor, né? Não há paixão, não há compaixão pela pessoa que é pecadora, né? A pessoa mostra mais o caminho do inferno do que o caminho do céu para a pessoa. Então, a ortodoxia com ausência de amor é um tema corrente no livro de Jó. Corrente no livro de Jó. Eu tenho uma expressão que eu já falei e falo, e uma vez teve um irmão ficou bravo comigo, né? A irmã, na verdade, ficou brava comigo. Não, pastor, não adianta, meu argumento é o seguinte, queridos. Às vezes a gente vê lá, li a Bíblia mais uma vez. 20 vezes eu li a Bíblia de capa a capa, 30 vezes eu li de capa a capa. Amém, louvado seja Deus. E tem o seu valor. E a gente precisa ler a Bíblia inteira mesmo de capa a capa. Mas mais do que ler a Bíblia de capa a capa, é viver um capítulo da Bíblia. Porque às vezes a gente aprende tanto a Bíblia, mas não pratica. Entende? É aquilo que Tiago fala. É aquilo que nós, enquanto IBCI, almejamos. É escutar a palavra. Não adianta só ouvir. Não adianta guardar informação na cabeça. A gente tem que viver aquilo que a palavra de Deus diz para que a gente viva. Então, argumento teológico bíblico sem vida. Então, 1 Coríntios capítulo 13, resumo aqui a minha fala, de que não adianta nós tentarmos conhecer toda a palavra de Deus se nós não exercermos essa palavra aos outros com amor e com sabedoria. Não adianta. Ortodoxia, ela tem que estar acompanhada de amor. Verso 5 e 6 e 7, praticamente todo o capítulo 36 do livro de Jó, é Eliú dizendo quem é Deus para Jó. Olha, Deus é isso, Deus é aquilo. Eliú não chega para Jó, como é que está seu coração? Ele não faz essa pergunta para Jó. Sigamos aí para a gente terminar, capítulo 37. Capítulo 37, ele continua com o seu argumento apresentando Deus, ou dizendo para Jó a perspectiva que ele tem de Deus. E aí ele entra aqui no verso 13, 14 e 15 para a gente fechar a nossa lição de hoje. Ele traz as nuvens para punir os homens e para regar a sua terra e mostrar o seu amor. Legal. E ele o acertou, ele tá legal. Então é assim. Tudo aquilo que Deus faz, ele faz com propósito. Né? E ele está falando aqui da punição, ele está falando aqui da disciplina que Deus traz, mas ele também está dizendo que Deus ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que tem compaixão das pessoas que ele deseja ter compaixão. Bom, ele podia aprender um pouquinho, né, com aquilo que ele está falando, mas sigamos em frente. Verso 14. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, ande e considera as maravilhas de Deus. Sabes tu como Deus controla as nuvens e faz resplandecer o relâmpago? Então aqui ele já dá mais uma... Ele assopra um pouquinho, mas ele bate muito. Ele sopra um pouquinho, mas ele bate muito. Ele é aquele tipo de crente austero, né? Aquele crente que adora uma disciplina, adora um banco. Aquele crente que não tolera muita coisa, apesar de ser crente, mas ele é muito austero, muito austero. Acho que essa é a palavra que
eu estou tentando trazer, não tem outra não. Apesar de ser uma pessoa muito boa, muito amorosa, apesar de também ser um amigo de Jó ali, uma pessoa que está próxima ao que vê a cena, mas ele também trata Jó com muita austeridade, muita dureza, apontando para o caráter de Deus, e ele deve apontar mesmo para o caráter de Deus, que é um Deus amoroso, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ele continua com o mesmo argumento, dizendo que se Jó está passando por aquilo é porque ele fez alguma coisa de errado. Bom, para a gente finalizar, que nosso horário também já deu, e não só o nosso horário, mas a nossa sessão já deu aqui, nós chegamos no capítulo 37. Acabaram-se aqui agora os diálogos, né? E um diálogo que se repete. Amigos de Jó estão dizendo para ele, olha, você está assim porque você pecou. Jó está ali firme no seu posto, dizendo que não pecou. O livro de Jó, basicamente, esse miolo do livro de Jó, ele é só sobre isso mesmo, sobre a argumentação dos três amigos e Jó tentando se defender a todo custo. Jó não perde a sua fé em Deus. Jó continua ali tendo a sua fidelidade em Deus. Ele não admite que todo esse sofrimento que ele está passando é por conta de um pecado dele. Ele não está entendendo. Não é essa a teologia dele. Não pode ser, né? Então, agora no verso, a partir do capítulo 34, não no verso, mas a partir do capítulo 34, melhor, deixa eu ver aqui, 32, entra uma quarta pessoa em cena, que é Eliú. A gente não sabe de onde ele sai, necessariamente, mas apesar do argumento dele ser muito parecido com o argumento dos três amigos de Jó, ele traz um elemento novo. O elemento de que sofrimento, terror que Deus possa causar no coração do homem é para livrar o homem dos seus desígnios, livrar o homem do seu orgulho, fazer com que o homem ore mais. Ele traz o sofrimento como um fator didático para nosso crescimento ao Senhor. Esse é um elemento novo e que para mim é um elemento fundamental no final do livro de Jó, porque agora, a partir do capítulo 38, é Deus quem entra em cena. É Deus quem entra em cena. E de fato, o que a gente vai ver? Que aqui Eliú tinha razão. Às vezes, o sofrimento vem na nossa vida para que a gente possa se aproximar mais do Senhor. E é exatamente essa aplicação do livro de Jó ao final dele. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Domingo que vem a gente volta no mesmo horário e no mesmo canal. Que Deus abençoe sua vida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Difícil? Não tem pergunta difícil. Que Deus abençoe sua vida. Beijo no coração. Ah, não. Vamos orar, né? Vamos orar. Pastor. Domingo que se orar. Não pode, de jeito nenhum. Pai, nós te agradecemos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor é Deus, o Senhor é bom. E, ó Deus, nós sabemos que o Senhor pune o ímpio, mas também que o Senhor disciplina o justo. Nós possamos aprender com as nossas dores, com os sofrimentos. E nós possamos crescer. Em nome de Cristo, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando. Abençoando esse estudo, a tua igreja. Em nome de Cristo, nós oramos. Beijo no coração.